Alô, meus amigos, hoje é quinta-feira, 20 de junho de 2019, dia de Corpus Christi. Nós estamos iniciando mais uma vez uma programação especial sobre essa data dentro deste nosso programa noticioso, o RB Notícias. Comigo, Ney Gonçalves Dias, e o nosso convidado especial é o padre Cleodon Amaral de Lima, para falar do significado desta data. Padre, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, irmão. Para começar, padre, o significado de Corpus Christi. Bem, Corpus Christi são duas palavras do latim, traduzindo é o corpo de Cristo. É uma festa que nós fazemos para aquilo que nós católicos chamamos da Santa Eucaristia, Jesus Cristo sacramentado. Eu não sei se o Ney Gonçalves Dias concorda comigo, mas entre 10 católicos, 9 não tem exatamente o significado. Não tem. Não é? Não tem. O que você acha, Ney? Não tem, não. Por exemplo, o corpo de Deus, no meu entender, é a Eucaristia. Sim. Então, o que se celebra hoje é a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É o pão e o vinho que se transformam simbolicamente no sangue e no corpo de Jesus, que alimenta a alma do fiel. Para nós católicos, não se transforma simbolicamente. Para nós católicos, através de um milagre chamado transubstanciação, o pão se torna corpo, que o corpo de Cristo 100% divino, glorioso, né, ressuscitado, e o sangue de Jesus também é o sangue de Jesus vivo, real, divino, é 100% Deus que nós temos ali, não é simbólico. O senhor estudou teologia e a teologia diz que a liturgia é o serviço de Deus. Sim. Então, quando o senhor pratica a liturgia, o senhor está fazendo o serviço de Deus. Qual é a liturgia desta quinta-feira? Bem, a liturgia é uma missa celebrada, né? O padre celebra a missa e aí, logo depois que ele celebra a missa, ele coloca no ostensório, que é um objeto dourado, alguns podem ser de prata ou até de madeira, coloca o corpo de Cristo ali e vai fazer uma procissão pela rua. Nessa procissão, aqui no Brasil hoje é o costume de se enfeitar a rua. Então, usando casca de ovo, pó de café, serragem, alguns artistas fazem desenhos ali no meio da rua, desenhos de cálice, de pombinha, de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, e é por onde o padre vai passar com o ostensório por cima desse Qual é o significado disso? Tem um significado? A história aconteceu há muitos anos atrás. Uma freira chamada Juliana do Monte Cornelon, né, lá da Bélgica. Ela era priora de um convento de cuidar assim, de leprosos. Ela e a irmã dela, Inês. E ela era priora, ela era superiora. E ela começou a ter sonhos, onde nos sonhos Jesus dizia para ela que precisava existir um dia especial para se adorar o corpo de Cristo. E ela tinha sonhos assim sucessivos. Por um bom tempo ela guardou o segredo desses sonhos, até que no convento começou a ir um padre. Na verdade, ele é chamado de Arcediago do Cabido, lá de Liège, da Bélgica, e ele começou a frequentar esse convento para fazer visita também para os leprosos. E ela sentiu no coração de contar para ele os sonhos, porque era muito intenso, era tipo, numa semana ela sonhava 4, 5 vezes com Jesus dizendo, precisa ter um dia, necessita-se ter um dia para adoração do corpo de Cristo. E ela então se abriu com esse padre que foi visitar. Esse padre se chamava, né, Tiago Pantaleão de Troyes. E ele ia sempre lá e toda vez que Eu não sei se o senhor já falou, mas isso aconteceu quando, padre? Em 1235, por aí. Então, antes da Idade Média. Porque a Idade Média, o auge dela seria 1000, né? Mais ou menos. Então foi no meio da Idade Média, um pouquinho depois.
E aí ela contava para o Tiago, para o padre, o arcediago, que a gente chama, ela contava os sonhos dela. E toda vez que ele ia lá visitar, ela contava os sonhos dela. O que aconteceu com esse homem? Esse homem se torna Papa. É o nosso Urbano IV. Uau. Papa Urbano IV. Mas ele se ordenou, foi ordenado, né? Papa, tudo. E até então, nada de demais. Aconteceu que em Orvieto, na Itália, ele estava na catedral a convite de São Tomás de Aquino. E ele recebeu um padre chamado Pedro de Praga. Ele era da Boêmia, né, da Alemanha. E recebeu esse padre. Depois que recebeu o padre foi embora. No caminho para Bolsena, ele parou numa gruta para celebrar a missa, numa gruta chamada Gruta de Santa Cristina. Só que esse padre ele não acreditava na transubstanciação. Ou seja, na hora da missa, né, que o padre pega o pão e levanta e diz: isto é o meu corpo que será dado por vós, tomai e comei, tomai e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Quando o padre fala isso, naquele momento o pão se torna carne, se torna corpo de Cristo, e o vinho se torna sangue de Cristo. Eu não tomo vinho nas missas. Muita gente fala: o senhor não fica bêbado de tanto que o senhor toma vinho? Não, eu não tomo vinho nas missas. Eu tomo sangue de Jesus Cristo. Para mim, é sangue de Jesus Cristo. Mas o Papa, então, na época reagia a isso. Então, não o Papa, esse padre que não acreditava. Quando era padre. E aí esse padre, quando ele estava indo, ele celebrou missa. Como ele não acreditava, o que aconteceu na hora da missa? Ele pegou o pão e levantou o pão, né? E na hora que ele levantou o pão, começou a pingar sangue. Da carne ali, da carne consagrada, começou a pingar sangue, escorrendo pela mão dele e caindo no corporal. Ele ficou muito assustado. E naquela época não é como hoje. Hoje, para se falar com o Papa, é uma coisa que quase que impossível. Você pegar um telefone e ligar. Só eu acho que o núncio apostólico lá de Brasília consegue isso. Mas naquela época era tudo muito mais fácil. O padre que tinha acabado de falar com o Papa Urbano e com Tomás de Aquino, ele liga e diz: olha, aconteceu esse milagre aqui. Aí o Papa Urbano virou e falou assim: então me traga. Me traga que eu quero ver. Do jeito que está aí, você me traz. Ele organizou uma procissão. E de Bolsena para Orvieto, não é muito longe, eles foram andando, levando. Né? Antigamente usava-se umbrella. Umbrella é como se fosse um guarda-chuva feito de pano dourado que colocava-se em cima do padre que estava com o ostensório. E o povo todo cantando atrás, veio uma multidão. Quando chegou na entrada, né, de Orvieto, o Papa foi com Tomás de Aquino ali para receber. Quando ele chegou e viu ali no meio da procissão, ele viu o corporal cheio de sangue, né? O Papa Urbano vira e exclama: Corpus Christi. E a partir daquele momento, ele praticamente pede que em Orvieto se celebre todo ano aquela data. Isso vem da Idade Média. É 1264. Eu me confundi com Renascença, Idade Média. Isso, enfim. 1264. Na época, o padre tinha o Papa. No caso, o Papa, ele tinha um significado político grande, né? Também, nas ações. sim. Tal. Agora, então, o corpo de Cristo nasceu ali, desse evento. Aí primeiro começou em Liège, depois em toda a Bélgica, aí foi para a Alemanha, os alemães aderiram à ideia de se fazer a procissão todo ano. O Papa Clemente fez uma bula chamada Transitorus. Nessa bula Transitorus, ele decreta que todo ano deva ser feita essa procissão, no mundo inteiro, né? E ele decreta isso. Aí começou Itália, começou Espanha, começou Portugal. Em Portugal, teve-se a ideia de se enfeitar a rua. Então, essa ideia de se enfeitar a rua é de Portugal. E de Portugal veio para o Brasil. E nós herdamos isso. Herdamos. Começou culturas, em Ouro Preto, depois foi. Outras culturas, né, não adotam isso, né? Estão longe desse tipo de manifestação. Por exemplo, os católicos da Alemanha, por exemplo.
católicos não, eles fazem também essa procissão. A procissão, sim. Mas de onde surgiu essa manifestação artística nas procissões? Portugal. Em Portugal. Aqui Começou em São lá. Paulo, hoje, os telespectadores vão assistir mais tarde, e nós estamos agora no começo da noite, mais tarde, os jornais das emissoras de televisão, que entram mais tarde, vão mostrar hoje, no mínimo, 2 cidades próximas à capital de São Paulo que fazem esse desenho na rua. Isso já é tradição, é pauta obrigatória das emissoras de televisão ir lá e filmar o calçado, que é tão bonito. Por exemplo, eu não me recordo o nome da cidade, mas sei que é a cidade das Brusas. A cidade que é reconhecida em São Paulo como a cidade das brusas, do crochê, etc. É tão perfeito, irmão, que a gente só admite uma coisa. Isso aqui foi levado dias para fazer. Isso não foi feito ontem, porque os desenhos na rua são perfeitos. Eu já andei fuçando esse negócio e me disseram o seguinte: isso aí é feito com serragem de madeira e com casca de arroz. Então ele faz um cálice, serragem, aí ele pinta a serragem ou pinta a casca do arroz. E as pessoas passam por cima daquilo. É uma pena, né? Porque acaba destruindo. Existem verdadeiras obras de arte. Exatamente. Tem coisas muito bonitas. Que deve ter sido feito antecipadamente. E é por isso também um dos motivos vamos dizer assim, de ser feriado, porque quando você enfeita a rua, e geralmente são as ruas principais da cidade... Não pode ter trânsito. Aí não pode passar ônibus, nem caminhão. Aí o feriado vem em função disso, padre. Em função, nós vamos falar, daqui a pouquinho, nós estamos encerrando esse primeiro segmento desse nosso programa, e vamos conversar o porquê do feriado e o porquê da quinta-feira, não é? Se dedicar, então, a esse acontecimento, a esse evento importante da Igreja Católica, que é o Corpus Christi. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para prosseguir com essa manifestação especial, o RB Notícias especial, hoje, tentando explicar, conversando a respeito deste feriado religioso que o brasileiro comemora, né, com tanta intensidade, o Corpus Christi. Nós voltamos já.